Bom dia, meus amados. Mais um sábado hoje, dia 6 de maio de 2023. Como todos os sábados anteriores, vamos aqui trazer hoje mais um assunto que acredito seja um tanto interessante nesses tempos de mudanças, transição, ascensão. Então, se fala muito em aumentar a frequência, elevar a frequência, ajustar a frequência, porque tudo é frequência, né? Como já disse aqui em textos e áudios anteriores, o universo que nos guia não lê palavras, ele lê frequência. Então, vamos ajustar a frequência para que ele possa nos ajudar, né? Hoje eu daria o título para este áudio: elevar a frequência. Muitos me pedem como elevar a frequência. Bom, é difícil responder em algumas palavras, porque não existe uma fórmula mágica que faz com que a gente ligue lá um botão ou recite umas frases ou faça algum movimento e aquilo resulta em elevação de frequência. A frequência é uma onda vibratória, e não há como dizer é aqui, é ali, puxa para cá, puxa para lá, direciona. A frequência é simplesmente uma onda de energia. Mas nós podemos, sim, fazer algo para ajustar essa frequência em nós e também ajustar essa frequência de nós com o todo, principalmente com a frequência do planeta, que agora está subindo para uma dimensional superior. Para começar a conversa, eu vou repetir aqui algo que eu já falei, já disse, já escrevi, já respondi para muitas pessoas, que podemos comparar a frequência de onda, né, vibratória, como uma frequência de rádio, uma frequência de televisão, uma frequência de Wi-Fi, uma frequência de celular, né? A operadora tem uma frequência, por isso a gente ajusta, né, o chip daquela operadora naquela frequência e das torres e assim por diante. É uma sintonia. Mas eu acho assim que o mais interessante para comparar, é uma estação de rádio. Certo que tem gente hoje que acho que nunca usou rádio, mas enfim, a maioria dos mais antigos pelo menos sabem e já usaram rádio. Esses radinhos portáteis, né? Ou aquele de mesa também. Quando você vai, quando você tem ideia ou a intenção de sintonizar uma emissora de rádio, se a pessoa não tem, nunca sintonizou, não sabe em qual faixa, ela procura, bom, emissora tal, faixa tal da onda tal, né? Onda média, onda curta, frequência modulada. E primeiro tem que achar a onda, né? Aí naquela faixa de onda tem as faixas de frequências. Aí se é tantos hertz, então procura lá naquele botãozinho que mexe aquela linha vermelha lá e vai buscando aquela frequência em hertz naquela faixa e vai sintonizar. Quanto mais ajustado, porque chega perto tem ruído, passa tem ruído, então tem que botar bem centralizado. Lá aí não tem mais ruído, está bem sintonizado, bem na frequência. Então essa é a frequência exata. Comparando então com uma estação de rádio,
nós também podemos ser uma estação de rádio, ou então um aparelho de rádio sintonizando a estação do universo. A frequência mais ajustada. Porque estar na frequência melhor nos faz bem, porque nós estamos sintonizados com o todo. Então parece que tudo combina, tudo flui, tudo se ajusta. Mas não é só isso. Agora nós estamos num tempo que a Terra está mudando a sua frequência, de terceira dimensão para a quinta dimensão. A nossa alma, que é uma consciência, que nós somos, de fato, essa alma, não somos esse corpo, também vai precisar se ajustar a essa frequência para acompanhar a nova Terra. Se não tiver a frequência da nova Terra, não vai ser levada junto, porque não vai ter sintonia. Então ela vai continuar sintonizando com um planeta, um mundo de terceira dimensão. E tudo é lei de atração, por frequência, por sintonia, por faixa de onda. Aquelas almas que desejam, que estão prontas para ascensionar, elas vão ascensionar, mesmo que seja aos trancos e barrancos, porque nem todos andam na trilha da estrada mais preparada, mais macia. Tem alguns que procuram curvas, desvios, sobem nas pedras, nas árvores, nos barrancos das estradas, enfim, vão se distraindo e se atrasam um pouco, mas chegam lá. Mas por que não entrar na frequência melhor e sentir a leveza da caminhada? Quando estamos na frequência sintonizada com a frequência do planeta, nós não sentimos tanto essa mudança brusca, porque ela é brusca e é intensa, nas faixas de frequência. Porque nós não conseguimos entrar diretamente na frequência da quinta dimensão, nós temos que fazer um processo. Por isso que a transição leva em torno de 3 séculos. Provavelmente nós teremos de 2 a 3 encarnações dentro desta transição. Estamos agora no final, então estamos na última encarnação. Mas nós nos preparamos para essa fase final da transição nas encarnações anteriores também. Porque, como eu já disse, nós somos a alma e não esse corpo. É a alma que vai ascensionar. Muitos ainda estão desencarnando e voltam depois para a nova Terra. Mas no momento do desencarne, se aquela alma não está na frequência ideal, exatamente na frequência que a Terra já está, que ela já está mais elevada, ela não pode retornar, porque depois do desencarne a alma não consegue mudar a frequência. Ela para naquele ponto, como se fosse desligado o rádio. Parou ali, naquele ponto, naquela frequência. Então ela não consegue mais voltar depois, porque ela não vai mais se encontrar na frequência da Terra. Então é uma questão de afinidade. Quando se fala em frequência, vibração, é afinidade também. Vamos explicar de várias formas para que cada um entenda um pouco melhor, porque tem gente que diz assim: mas eu como carne, então não vou ascensionar. Isso então tudo é uma bobagem, como se diz, O que vai fazer você ascensionar é a frequência da tua alma, não do teu corpo. É a alma que precisa estar na frequência da nova Terra. Então o que é a alma? É a consciência. Você sabe quando você está fazendo algo que é ético, que é moral, e quando não é.
comer carne sempre foi, desde que a humanidade existe aqui na Terra. Foi uma forma de se alimentar. E os animais vieram com esse propósito, sabendo, né, porque eles também são consciências, eles vieram para servir a humanidade. Servir de alimento e de companhia. E ensinar o amor incondicional. São os 3 propósitos dos animais, que são consciências de Sirius, né? Sirius B, não é o Sirius A, que tem também o Sirius A, né? Mas eles sabiam que quando a Terra faria a ascensão, a missão deles também terminaria. Inclusive outros animais que servem de alimento para alguns animais, a cadeia alimentar. Eles sabem disso. Na próxima fase da Terra, os animais não vão mais se devorar entre si, porque não é necessário mais. Vai haver outra forma de alimentação, ou vai haver outra forma de alimentação para os humanos. Ter consciência disso é o que basta. Tu precisa ainda da proteína, precisa comer um pouco, claro que não exagerado, e entender que você está ainda se alimentando desse animal, porque era assim que foi programado, e vai até o final. Mas você pode deixar, você pode. Tem pessoas que conseguem ficar sem problemas de saúde. Mas aquele que ainda sente a necessidade, ou precisa por uma outra razão, basta ter consciência. Olha, eu estou comendo ainda a carne do animal, mas daqui a pouco isso tudo vai terminar, vai mudar. Nós vamos comer carne na 5ª dimensão, mas não do animal. Nós vamos usar as energias taquiônicas de Tachyon, que é a primeira forma de materialização, né? Que é a energia que cria o animal, a energia que cria a planta, a energia que cria o grão, que cria tudo que nós comemos. É da energia, a energia da luz. Se não tivesse essa energia, essa luz, não vai produzir nada. Pega um grão de feijão, coloca lá num algodão molhado, coloca lá num recipiente e bota num quarto escuro, ele vai germinar. Ele tem ainda um pouco de energia, ele vai germinar. Mas ele vai germinar, vai crescer um pouquinho, vai ficar branquinho, não vai criar a cor verde, a clorofila, e vai acabar morrendo. Por quê? Porque não tem a energia taquiônica, não tem a energia prana, não tem a energia do Sol, que é o nosso emissor das energias, né? Agora, se ele está lá fora, lá na Terra, ele vai germinar, vai crescer a plantinha e vai florescer, vai produzir o grão, e depois vai amadurar, e depois alguém colhe, depois come, né? Nós vamos usar a energia taquiônica, e nós vamos produzir aqueles milagres, né? Ditos milagres do Cristo, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes. É usar a energia taquiônica. Nós vamos produzir o bife da melhor qualidade, né? O pedaço de carne que nos apraz, nós vamos criar através da energia taquiônica, sem criar o animal e sacrificar ele. Assim vai ser com as plantas, com as frutas, com os legumes, com os grãos. Isso um tempo agora que vem pela frente. E não está longe não, está muito, muito próximo. Dentro de alguns anos nós vamos já estar fazendo isso. Claro que nem todos vão conseguir, no início vai ter os replicadores, e depois, aos poucos, todos os humanos vão conseguir fazer isso. Só que mais adiante, isso segundo algumas informações de seres extraterrenos, né, que nos informa que o mundo deles passou pela mesma transição da Terra há 150 anos. Hoje eles já vivem somente de luz líquida. Eles não precisam mais nem produzir através da energia taquiônica. Eles conseguem absorver a luz de Tachyon, né, a luz gama, diretamente no seu corpo, através da respiração, através da própria luz, né, através dos poros do corpo, e abastece o corpo, sem precisar ingerir. São as evoluções que estão chegando agora, são informações que chegam aos poucos, mas que dá para começar a montar o quebra-cabeças da transição. Tudo que você tem falado aqui, escrito em textos,
ao longo dos últimos 7, 8, 10 anos, né? Porque essas informações são recentes, não existe literatura muito antiga sobre isso. Alguns canalizadores conseguiram trazer algumas informações ali há 30, 40 anos, mas são raras e não ficaram, geralmente nem ficaram registradas. Agora as informações chegam em profusão, a toda hora. Muitos canalizadores estão trazendo informações. Existe sim aquelas desinformações também, né? Afinal, estamos ainda no mundo de competição, de queda de braço, ver quem é que vai vencer no final. Embora você saiba quem será o vencedor, existe ainda a resistência por parte daquilo que vai deixar de existir nesse planeta. Então, elevar a frequência não é aquilo que você ingere, embora funcione em parte também. Quando você come um alimento natural, saudável, limpo de impurezas, quando você bebe uma água mais pura em bastante quantidade, isso vai ajudar a elevar a frequência do teu corpo físico. Você vai se sentir melhor, e esse sentir melhor eleva a frequência da alma, porque a alma não é física. Então, elevar a frequência do corpo ajuda, sim, ter contato com a natureza, aquele bem-estar. O sentir é que vai fazer essa frequência se expandir além do corpo físico. Então, nós temos que diferenciar a frequência do corpo, é apenas uma parte que interfere na frequência da alma, porque a frequência da alma, ela tem, além dessa frequência do corpo, ela também tem a frequência das sensações emocionais, que é um outro corpo, que não é o corpo físico, é o corpo emocional, as frequências do corpo mental e a frequência também das nossas ações, né? Dentro da nossa vida temos as ações, aquilo que eu faço, dentro da ética, da moral. Quando eu transgrido uma lei natural dentro da ética e da moral, que a gente chama das leis morais, né, para resumir, transgredir uma dessas leis vai baixar a frequência da minha alma, porque a alma é o meu verdadeiro ser. Nós somos uma alma, e quando falamos em alma, nós falamos de consciência. A alma está, de fato, na nossa consciência, o que não é a mente. Temos que entender isso também. A mente é o nosso ego. A consciência é a nossa alma. A consciência não está na cabeça, como a gente pensava até um tempo atrás. A gente achava que a consciência estava na cabeça. Na cabeça está a mente, do cérebro, que pensa, que age, que intenciona. A nossa consciência está no coração. É o sentir. E este sentir, exatamente, é aquilo que não tem como se enganar e como ser enganado, né? Porque não existe ninguém que domine a tua consciência. Muitos podem interferir na tua mente, te induzir a isso ou aquilo, através de tantas coisas, né? Nós temos aí o exemplo das crenças limitantes que foram impostas para manobrar, controlar e manter toda a humanidade no cercadinho, né? Através dos medos, da culpa. Porque Deus vai julgar e vai te condenar. Como se um pai criasse uma dúzia de filhos e depois resolvesse condenar alguns deles para sempre, para a eternidade, no inferno. Isso não existe. Existem situações que são criadas pelas ações nossas. Se eu faço algo errado, eu estou criando o meu inferno. Obviamente eu vou pagar, porque eu vou receber aquilo que eu criei de mal. Eu vou receber, então vai ser o meu inferno, mas não vai ser um inferno eterno, vai ser um inferno temporário. Enquanto eu não harmonizar aquilo, eu vou sofrer.
E é justo. É justo. Senão não teria graça nenhuma o esforço. Se tem uma coisa que eu acho realmente espetacular, é a justiça divina. Ela não te dá nada, ela não te tira nada, mas ela te retribui tudo de acordo com aquilo que você faz, com as tuas ações.